para a gente relembrar. Ó, nosso trabalho, né? Nossos trabalhos, nossa prova foi basicamente nossos balanços sucessivos aqui, né? Uma atividadezinha prática. Vamos montar uma empresa, né? A gente precisa montar uma empresa primeiro, né? O Folião inicia suas atividades comerciais com capital em dinheiro de 50 mil, né? Se é um capital em dinheiro, ao nosso lançamento, vai debitar, né? Vai registrar o caixa, vai entrar dinheiro no caixa no ativo e vai creditar o capital lá no passivo, né? Então, a gente tem um ativo total 50 mil e o passivo total 50 mil. Ativo e passivo sempre iguais, né? Débito e crédito. E aí a gente tem um segundo evento, aumento de capital em bens, sendo um veículo no valor de 15 mil. Então, nosso capital, que era 50, vai aumentar em 15, e nosso ativo vai ganhar um bem, que é um veículo de 15 mil. A gente passa a ter um capital de 65 e um ativo caixa e veículo, né, compondo, né, caixa de 50, veículo de 15, total do ativo 65 e total do passivo 65. E aí ele comprou em dinheiro, com dinheiro do caixa, 20 sprays de 2 ou spray de 2 mil, balcões 5 mil, serpentina 1.000 e fantasia 850. A gente vai tirar tudo isso do caixa, né? Se ele comprou, tirou dinheiro do caixa e fez as aquisições, né? A gente botou aqui spray, balcão, serpentina, fantasia. A gente só tirou do caixa e comprou esses itens aí, como se fosse um estoque, né, pessoal? Então, o total do ativo continuou como 65, o passivo também não mudou, não alterou o capital. Total do passivo, 65. Ele fez um depósito no banco de 20 mil, ele tinha lá 41 mil e alguma coisa no caixa, né? E tirou do caixa 20 mil. Aí ficou no caixa com 21.150 e no banco com 20 mil. Total do ativo também não muda, 65, total do passivo 65. Comprar prazo de mercadorias junto ao fornecedor X, 30 mil. Essa comprar prazo, eu vou debitar mercadorias no ativo, né, que é um bem, e vou deixar o fornecedor como uma obrigação a pagar no passivo, né? Como é que fica? Estoque 30 mil e fornecedor, ó, 30 mil, então eu tenho um total do ativo 95 e total do passivo 95. Pagamento de despesas diversas em dinheiro no valor de 1.000. Em dinheiro saiu do caixa, e aí a gente vai ter um prejuízo aí de R$ 1.000 junto com capital. Ó, saiu do caixa 1.000 e a gente criou uma conta de prejuízo, ó, junto com capital, ó, menos R$ 1.000, né? Prejuízo é negativo, né? Todo prejuízo diminui, né, gente? Não tem prejuízo somando. Aí a gente tinha 95 mil, passou a ter 94 no ativo e 94 aí no passivo. Venda de mercadorias, né? Elas foram adquiridas por 2.500 e foram vendidas à vista por 3 mil. Se foi à vista, põe dinheiro no caixa
E elas foram vendidas, o custo delas é 2.500, saiu do estoque, né? Vamos ver aqui, vai diminuir do estoque as mercadorias, ó. 27.250. Se elas foram vendidas por 3.000, teve um lucro de 500. Já tinha um prejuízo de 1.000, ó, ficou um prejuízo só de 500, diminuiu. E os 3.000 entrou no caixa, ó, 23.150. E tiramos 2.500 aqui, ó, do estoque. Total do ativo, 94.500. Total do passivo, 94.500. Mudamos três contas, ó, caixa, estoque e o prejuízo aqui, ó. Vocês estão acompanhando? Tô sim, professor. Dando certo, né? Qualquer coisa vocês perguntem, viu? E aí, pagamento de fornecedor em dinheiro no valor de 5.000. A gente tem 30.000 de fornecedor, né? Passou a ter 25 e o nosso caixa diminuiu mais ainda. Tinha 23, né? Passou para 18.150. Aí, ó, o total do nosso ativo foi para 89.500 e o total do nosso passivo foi para 89.500. Ui, deixa eu voltar aqui. Pagamento de comissões em dinheiro. Comissão é uma despesa, né? Tiramos 2.000 do caixa, pagamento de comissão em dinheiro, e levamos para o prejuízo, ó, 2.000. Já tinha 500, ficou 2.500 lá de prejuízo, né? Total do ativo, 87.500. Total do passivo, 87.500, os dois iguais. E agora vamos entender aqui, ó, fatos permutativos e modificativos. A gente viu aí que alguns lançamentos a gente não alterou o total do ativo, nem o total do passivo, e outros lançamentos a gente acabou por alterar o total do ativo e o total do passivo. Por quê? Porque eles são modificativos, né? Alguns lançamentos alteraram a conta de prejuízos, né? Outros melhoraram com lucro. Então, a gente vai entender aí quando cada um desses tem algum impacto, né, gente? Vamos lá. O exemplo anterior mostrou que há dois tipos básicos de fatos administrativos ou contábeis. Aqueles fatos que alteram a qualidade, composição do patrimônio, sem alterar o patrimônio líquido, e aqueles fatos que alteram o patrimônio líquido. Permutativos, os que alteram o patrimônio líquido, que é quando a gente vende, né, que tem um lucro, ou quando a gente paga uma despesa, como as comissões, né, ou tem uma despesa de cartório, ou qualquer despesa que seja, que a gente tem que ter um prejuízo, né, e colocar lá no patrimônio líquido, que a gente acaba alterando esse patrimônio líquido, seja com positivo ou negativo, receita ou despesa, né, lucro ou prejuízo. Fatos modificativos, né? Ou permutativos é que não alteram o patrimônio líquido, desculpa. Que sai do caixa, que a gente comprou um carro, comprou aquelas serpentinas, né? A gente só trocou do caixa para cada um daqueles ativos, daqueles bens. Compramos um estoque, né? Ou a gente comprou o estoque a prazo, né? Ele só troca de lado, mas ele não interfere no patrimônio líquido, né? Isso daí é fato permutativo. Quando a gente vai para o fato modificativo, que modifica o patrimônio líquido, esse sim tem que ter a receita e a despesa para modificar o patrimônio líquido, né?
quando a gente paga alguma despesa, quando a gente tem alguma despesa, quando a gente tem alguma receita, né, ou custo. Esses eventos, eles têm um efeito no patrimônio líquido, sejam positivos ou negativos, né, mas eles modificam o patrimônio líquido. Os que alteram o patrimônio líquido, fatos modificativos alteram o patrimônio líquido para mais ou para menos. Os fatos que alteram para mais, que aumentam o patrimônio líquido, são denominados de receita, e os fatos modificativos que diminuem o patrimônio líquido, chamados de despesas, certo? Esses são fatos modificativos. Aumentar o capital em bens é permutativo, porque eu aumento o ativo e o passivo. Ele não modifica, entendeu? É dos dois lados. Ele não modifica só o patrimônio líquido. Para mais e para menos, né? Quando eu falo de receita e despesa, ele acaba impactando só no patrimônio líquido, entendeu? No passivo, ele não impacta. Ele tem um impacto no ativo, mas ele vai direto para o patrimônio líquido, entendeu? Ele não vai para o passivo. Quando é modificativo, ele acaba sempre impactando só no patrimônio líquido, né? Assim, no ativo e no patrimônio líquido. Quando é permutativo, ele não tem impacto no resultado, entendeu? E o modificativo, ele impacta no resultado, no lucro ou prejuízo. Essa é a questão. Porque todos eles vão movimentar ativo, passivo, né? De certa maneira, eles vão ter esse impacto, entendeu? Daí conclui que as despesas são fatos que provocam diminuição da riqueza da empresa e as receitas aumentam a riqueza da empresa. Em outras palavras, o patrimônio líquido é diminuído por despesas e aumentado por receitas, excluindo-se, é claro, do conceito de receita, os aumentos de capital que dão origem à empresa. Ó, e conceito de receita, excluindo, né, o aumento de capital que dá origem à empresa. Ele não considera o aumento de capital como um aumento modificativo, né, porque ele faz parte da constituição da empresa. E aí, quando a gente fala dos registros contábeis, né, a gente está falando de origem e aplicação de recursos, né, dos débitos e créditos, né, vamos entender um pouquinho mais aí dessas questões. Vimos que a palavra capital representa um elemento do grupo patrimônio líquido e que, quando da constituição de uma empresa, corresponde à soma dos valores com os quais os proprietários iniciam suas atividades. Entretanto, na contabilidade, quando a palavra capital está acompanhada do adjetivo total, compondo a expressão capital total à disposição da empresa, ela representa os recursos totais, recursos de terceiros mais recursos próprios que a empresa possui. Hum. Ó, patrimônio representa a seguir. A gente tem aí, né, o total do ativo, aí a gente tem o total do passivo, né, que é o capital, e tem os fornecedores lá, ó. Note que o capital nominal da empresa é 800, e o capital da empresa, ou capital total, é os 1.150, né, que é o capital próprio mais o capital de terceiros, que é os 350, que é o que a gente está devendo a terceiros, certo? Chegou o momento de você saber por que o patrimônio da empresa é representado pelo balanço patrimonial em um gráfico de dois lados e por que ambos os lados possuem o mesmo total. E ainda porque o valor do patrimônio não é igual
a soma dos dois totais encontrados em cada um dos lados do balanço patrimonial. Vamos descobrir aí. Bom, a gente tem o ativo, bens e os direitos. No passivo, a gente tem as obrigações, né? E lá dentro do patrimônio líquido, a gente tem o capital. E aí, o que que a gente vê, né? O que que a gente está enxergando aqui? Ativo, a gente tem os bens e os direitos, né? Passivo, obrigações e patrimônio líquido. Do lado do passivo, origem do recurso, como você já sabe, são representados por dois grupos de elementos patrimoniais. Obrigações corresponde à parte do patrimônio que a empresa deve a terceiros. Por isso também são chamados capital de terceiros. Quem são esses terceiros? É o governo, são os fornecedores, são, são os seus funcionários, são os impostos, ou seja, a Receita Federal, estados e municípios, né? Os terceiros são a quem a empresa deve. Bancos, né? Normalmente são esses terceiros, né, que a empresa tem uma tendência a estar devendo. E o patrimônio líquido é a parte do patrimônio que pertence ao proprietário, aos sócios da empresa, né? São os capitais próprios, que podem se originar de duas fontes: recurso do proprietário ou a evolução do próprio negócio, né? A gente não tem ali aquela conta lá do prejuízo, né? Prejuízo, mas ele pode ser lucro. Então, a evolução do próprio negócio, os lucros acumulados, né? Eles podem compor o patrimônio da empresa, tá certo? Ficou claro, gente, essa parte? Olha, vamos ler essa aqui, ó. Dois amigos abriram uma malharia, cada um contribuindo com 15 mil para o início do negócio. Um dos sócios integralizou sua parte com dinheiro e matéria-prima, e o segundo com máquinas. Nessa situação, 100% do capital da empresa é constituído de recursos próprios. Certo ou errado? Tá certo, gente. Eles Tá certo, colocaram, professora. independente do que for, não é porque é dinheiro ou é bem, é próprio, capital próprio. Só que é máquina ou matéria-prima, tá tudo certo, viu? Vamos lá. Ativo, aplicação de. Professora, Diz, com amor. licença. Volta Diz. naquela outra questão. Quando não seria recurso próprio? Em que momento não Quando seria é... recurso próprio? Diz aí para mim, quando é que não seria recurso próprio? Se a gente pedisse um empréstimo no banco, seria recurso próprio? Constituímos uma empresa e a gente pediu um empréstimo no banco para desenvolver o negócio. A empresa, na verdade, está devendo ao banco, não é capital dos sócios. Tá entendendo? Não é próprio. Só é próprio se o próprio sócio colocar o dinheiro na empresa. Se a gente pedir a terceiros, terceiros é bancos, Estado, União, outra pessoa, né? Empréstimo à pessoa física, à pessoa jurídica, funcionário.
Capital de terceiros é qualquer um. Recurso próprio é quando é de um sócio. Se a gente pedir emprestado a um terceiro, ele pode até não ser sócio ainda, mas o futuro vai dizer que ele vai participar como sócio, né? Porque se eu não tiver o dinheiro para reembolsá-lo, a garantia que ele vai ter é passar a participar da companhia. Quem perguntou, você entendeu, meu amor? Quando é que não seria recurso próprio é quando a gente pede a terceiros, e aí, de fato, não faria parte do capital da empresa, entendeu? Na verdade, às vezes, a gente tem empresas que um banco, ele tem ações do capital da empresa. Ou seja, ele emprestou tanto dinheiro que ele passou a fazer parte do capital, que a empresa não teve como pagar, ou foi uma negociação para emprestar um dinheiro mais barato. Às vezes isso acontece, certo? Posso passar para essa? Posso seguir? Ó, no ativo, a gente fala de aplicação de recursos, certo? Então, os capitais próprios e de terceiros, cujas origens são demonstradas mediante os elementos que compõem o passivo, são aplicados na empresa em bens e direitos, conforme mostram os elementos que compõem o ativo. Portanto, os recursos que a empresa utilizou para ter no seu ativo os bens e direitos foram obtidos conforme mostram os elementos do passivo. Então, a gente tem a origem no passivo e se aplica os recursos no ativo. Certo? Direitos. Ó, passivo compreende a aplicação de recursos representados pelas obrigações para com terceiros. O passivo tem a origem dos recursos, a aplicação é o ativo. É assim, o passivo compreende as aplicações de recursos representadas pelas obrigações para com terceiros, então tá certo. Se ele é assim, ó, compreende as aplicações de recursos representadas pelas obrigações para com terceiros, o passivo é as obrigações para com terceiros, então tá certo, né? O passivo compreende as aplicações de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, aí tá certo. É porque essa afirmação tá meio confusa, mas passivo é as obrigações para com terceiros. É a representação das obrigações para com terceiros. Aí tá correto, certo? Pegadinha, é. É verdade, Amanda. Resumo. Origem de recursos é o passivo e a aplicação de recursos é o ativo. Veja a apresentação gráfica a seguir. Analise os comentários e responda às questões propostas. Tem caixa, duplicata, estoque, duplicata a pagar, promissória a pagar, capital, total do passivo, total do ativo. Quando você analisar um balanço patrimonial, atente para os seguintes pontos. O ativo mostra que a empresa aplicou os recursos ou em que ela aplicou todo o seu capital. No exemplo em questão, os recursos totais à disposição da empresa estão aplicados no caixa, 1.100, em duplicatas a receber, 700, e mercadorias, 1.400. O passivo mostra a origem dos recursos da empresa estão aplicados no ativo. No exemplo, 1.100 representa o capital nominal ou inicial e... 1.500. 1.700, né? Representa o capital nominal inicial e 1.500 são capital de terceiros, originários, possivelmente em decorrência das compras a prazo.
Pode ser. Capital nominal, que é o próprio capital, e o capital de terceiros, que é duplicados a pagar e promissórios a pagar. Agora vamos entender aqui. Qual é o capital nominal, gente? Qual é o valor do capital nominal? Que é o capital próprio da empresa. Capital nominal, capital próprio, 1.700, João, exatamente. Qual é o valor do recurso total à disposição da empresa, pessoal? Que é o capital próprio mais o capital de terceiros. Que é tudo. 3.200, exatamente. Então, o capital próprio é 1.700 e o capital de terceiros é 1.500, que é a dívida, né? Que são as obrigações. A origem dos recursos está no ativo ou no passivo? A origem é passivo. E a aplicação de recursos está no ativo ou no passivo? A aplicação de recursos está no ativo. Depois eu passo o exercício para vocês. Vamos continuar aqui na nosso conteúdozinho. Vamos lá. Na equação de equilíbrio patrimonial, podemos resumir o balanço patrimonial em bens mais direitos é igual à obrigação mais o PL. Bens mais direitos é igual ao ativo e obrigação mais PL é passivo. Um é igual ao outro, que é o que a gente tem visto, né? Convencionou-se, desde o início da contabilidade, como nós a conhecemos, que todos os itens do lado esquerdo terão saldo denominado devedor e todos os itens do lado direito terão saldo denominado credor. Colocando na equação do trabalho, bens mais direitos igual a ativo, devedor. Aí a gente tem obrigação mais PL é igual a passivo, saldo credor. É uma convenção, é uma equação que tem essas condições, tá, pessoal? Isso é o critério essa equação. Bens mais direitos é igual a ativo, que tem saldo devedor. Obrigação mais PL é igual a passivo, que tem saldo credor. É importante que, em termo didático, ninguém se prenda a essas nomenclaturas. O que vale é saber que item patrimonial está sendo alterado. Se esse item está sendo aumentado ou diminuído em termos aritméticos, já que passando um item de um lado da equação para o outro, ele deverá ir com o sinal contrário. Podemos dizer que devedor é um saldo inverso do credor. Dizemos também que débito é um lançamento que aumenta um saldo devedor e crédito é um lançamento que aumenta um saldo credor. Assim, podemos agora colocar as regras básicas para lançamento de débitos e créditos. Tudo que aumenta um saldo devedor é um débito. Tudo que diminui o saldo devedor tem que ser o quê? O contrário do débito, né? Se ele vai diminuir, débito com débito ele aumenta. Débito para diminuir tem que ser crédito, né? Para diminuir. Então, o saldo devedor, para diminuir, ele credita. Tudo que aumenta um saldo credor é um crédito. E tudo que diminui um saldo credor é um débito. Então, isso aí vocês têm que aprender. Esse material já está lá no Unifa Online, viu, gente?
Aí, ó. A parte aqui e a minha garganta coçando, né? Uma aguinha aqui. Todo aumento de saldo significa um lançamento a débito. Um ativo tem saldo devedor. Então, todo aumento de saldo significa um lançamento a débito. Se o caixa vai aumentar, o caixa é um ativo. Se o caixa vai aumentar, ele vai debitar. Se entrou dinheiro no caixa, eu debito o caixa, né? Se o caixa vai diminuir, se a gente vai fazer um pagamento, eu vou diminuir o caixa. Então, eu credito o caixa. Então, esse raciocínio a gente tem que ficar gravado, né? A gente tem que ir entendendo. Ativo tem saldo devedor, portanto, todo aumento de saldo significa um lançamento a débito. Toda diminuição de saldo significa um lançamento a crédito. Passivo tem saldo credor. Todo aumento de saldo significa um lançamento a crédito e toda diminuição de saldo significa um lançamento a débito. Despesas, né? São redutoras do patrimônio líquido. Se a despesa diminui o patrimônio líquido tem qual natureza? Ó, credora. Patrimônio líquido é do passivo, tem saldo credor. Portanto, despesa é débito, porque diminui o saldo credor, o patrimônio líquido. Receitas são aumentativas de patrimônio líquido. Portanto, toda receita é crédito, porque aumenta o saldo credor, que é o patrimônio líquido. É assim que a gente vai aprendendo. O grande trabalho para saber se é débito e crédito está centrado em identificar os elementos patrimoniais alterados pelo fato. Saber se aumenta ou diminui o saldo do elemento alterado. Esses dois pontos que a gente tem que saber. Identificar o elemento patrimonial e saber se aumenta ou diminui o saldo do elemento alterado. Podemos identificar agora todos os débitos e créditos dos 10 fatos que fizemos anteriormente. Aumento do capital em dinheiro, 300. Contas alteradas. Caixa possui 0 para 300. E o capital social passou de 0 para 300. Caixa é devedor, então a gente debita caixa. E o capital é credor, a gente credita o caixa. Caixa é um bem, portanto, ativo. Todo ativo tem saldo denominado devedor. O fato está aumentando a conta caixa. Tudo que aumenta um saldo devedor é um débito, portanto, um débito na conta caixa, 300. Capital social é patrimônio líquido, portanto, passivo. Todo passivo tem saldo denominado credor. O fato está aumentando a conta capital social. Tudo que aumenta o saldo credor é um crédito, portanto, crédito na conta capital social de 300. Assim, explicadinho, vocês conseguem entender? Fica claro, gente, para vocês? Que aqui, para vocês estudar, eu acho que fica bom. Além de mais ou menos, mulher, tu vai ter que pegar esses slides e estudar quando terminar a aula. Ler eles. Mas vai dar certo, viu, Aline? Que abra a mente. Vale, o que está acontecendo? Valha. O que os pernambucanos estão fazendo aí? O que os pernambucanos? Tá bom, então.
Se até o prédio reclama, né? Bora lá. Aumento de capital em bens, sendo prédio no valor de 200 e terreno no valor de 50. O prédio passou de 0 para 200, o terreno passou de 0 para 50, o capital passou de 300 para 550. O prédio é um bem, um ativo, portanto, tem saldo devedor, o fato está aumentando o valor da conta, portanto, um débito na conta prédio. Terreno é um bem, um ativo, portanto, saldo devedor, fato aumenta o fato aumenta o saldo de terrenos, portanto, é um débito na conta terreno. E o capital social é passivo, portanto, tem saldo credor. O fato aumenta o capital social, portanto, é um lançamento a crédito. Depósito no banco em dinheiro, 280, contas alteradas, caixa e banco. Caixa é um bem, portanto, um ativo, saldo devedor. Fato diminui o saldo de caixa, tudo que diminui o saldo devedor é um crédito, portanto, um crédito na conta de caixa. E banco é um ativo, e todo ativo tem um saldo devedor. O fato está aumentando o saldo da conta do banco. Tudo que aumenta o saldo devedor é um débito, portanto, é um débito na conta do banco. Aplicação financeira em cheque. Contas alteradas. Bancos e aplicações. Banco, ativo, saldo devedor. O fato diminui a conta banco, que sai 225 do banco e entra na conta de aplicação. Já a conta de aplicação, ela vai aumentar, é uma conta devedora, ativo, né? O fato aumenta a conta de aplicação. Então, débito, né, na conta de aplicação financeira. Compra de 3 carros para revenda por 320, sendo 20 pagamento com cheque, só um minuto. Desculpa, gente, foi mal. Compra de 3 carros para revenda por 320, sendo 20 com pagamento em cheque e 300 a prazo. Contas alteradas. Banco, mercadoria em estoque, fornecedores a pagar. Banco é ativo, saldo devedor diminui o crédito, R$ 20. Mercadorias, bens, ativo, devedor, aumenta, débito. Fornecedor é uma obrigação, portanto, é um passivo. Todo passivo tem saldo credor, o fato está aumentando a dívida e o saldo, portanto, é um crédito. Conta de fornecedor, 300. Pagamento de despesa de cartório em dinheiro, 13. Contas alteradas, despesa caixa e despesa de cartório. Caixa, ativo, saldo devedor, diminui porque é um crédito, né? Despesa de cartório, esse fato diminui a riqueza da empresa, ou seja, o patrimônio líquido, portanto, é uma despesa, toda despesa é um débito. Porque sua essência, ela diminui o patrimônio líquido, conduz a que seja débito, já que o patrimônio líquido tem saldo credor, né?
Rendimento de aplicação financeira ativo, devedor, aumenta. E a receita de juros é uma receita, aumenta o patrimônio líquido, que é credor, portanto, lançamento a crédito, né, de receita de juros é um crédito. E a venda de um carro adquirido por 100, por 154, sendo 77 à vista em dinheiro e 77 a receber com emissão de promissória. As contas, mercadorias, custo, cliente, caixa e venda. Mercadoria é um ativo, devedor, diminui, então é um crédito, que vai sair. Custo da mercadoria vendida é uma despesa, é um débito. Cliente é igual a direito, é um ativo e ele aumenta. Caixa, ativo, devedor, ele aumenta. E as vendas é uma receita, credor, lá no patrimônio líquido, né? Ele vai aumentar. E aí é 154, ele aumenta, é um crédito. O pagamento da comissão em dinheiro, as contas alteradas é caixa, comissão, despesa de comissão, caixa. É um ativo, devedor, e se eu vou tirar o dinheiro do caixa, eu vou diminuir, é credor. Comissão é uma despesa, é um débito, né? Pagamento a fornecedor em dinheiro, R$60. Contas alteradas, caixa e fornecedor. Caixa, se ele vai pagar, né, vai diminuir, vai creditar, já que a natureza dele é devedora. E o fornecedor é um passivo, é credor, diminui, é um débito que a gente vai pagar o fornecedor. Em regra, as contas do ativo é devedora, o passivo exigível é credora, o patrimônio líquido é credora, a receita é credora e as despesas são devedora. Então, é devedor, credor, é letra C de casa. Letra correta. Agora, estudar as contas, né? O que seriam essas contas? A gente até já está trabalhando meio que com elas, né? É uma conta, né? É o nome técnico dado aos componentes patrimoniais dos bens, direitos, obrigações, patrimônio líquidos e os elementos do resultado, as despesas e receitas. É a nomenclatura que a gente dá para os bens, direitos e obrigações. E as receitas e despesas, né? Ó, aqui no nosso balanço, as nossas contas que a gente tem é o quê, ó? Caixa, duplicata a receber, estoque, duplicatas a pagar, promissórias a pagar, o capital, tudo isso, gente, são nomenclatura das contas, né? As contas do ativo, as contas do passivo, as contas do patrimônio líquido, né? Vocês estão acompanhando? Tá, né? Tá. Para que serve as contas, né, gente? É para a gente identificar, classificar, para a gente controlar, para a gente poder se situar aí, né, nesse patrimônio, ficar mais claro, né, para a gente poder conviver, né? É por meio delas que a contabilidade consegue desempenhar o seu papel, que consiste no registro e no controle de todos os acontecimentos responsáveis pela gestão do seu patrimônio. É como se a gente conseguisse olhar para as contas, né? Verificar essas contas, vamos dizer assim, organizar. Pronto, eu acho que a palavra mais adequada para as contas, ela dá uma característica de organização, né, para
o negócio, né? Eu acho que elas vêm principalmente para controle e organização, tá certo? Na gestão do patrimônio. Ó, as contas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Entretanto, aquele que nos interessa nesse momento é o que classifica dois grupos. Classificação das contas patrimoniais e as contas de resultado, né? As contas patrimoniais você já conhece, pois até agora só nos referimos a elas. Assim, a gente está mais voltado para o patrimônio mesmo, né? A gente sempre está falando de ativo, passivo, principalmente. O resultado a gente está meio que deixando de lado, né? Representam os bens, direitos e obrigações. E o patrimônio líquido. Divide-se em ativas e passivas, e são elas que representam o patrimônio da empresa num dado momento, mediante o balanço patrimonial. Então, o ativo tem os bens, caixa, bancos, veículos, né? Direitos, duplicatas, promissórias a receber, é o total do ativo. Passivo, a gente tem as obrigações, fornecedores, duplicatas a pagar. Patrimônio líquido, capital, reservas, lucros ou prejuízos. Esse é o total do passivo. E é claro que a gente não poderia deixar de falar que depois do patrimônio líquido, a gente tem as contas de resultado, né? Que hoje, mais do que nunca, pessoal, são contas super olhadas, né? A gente quer muito olhar para o resultado, saber o resultado da empresa, olhar para as receitas, olhar para as despesas, olhar para os custos, saber qual é o resultado do negócio. E esse resultado, ele só existe pelas contas de receitas e despesas e custos, né? As contas de resultados dividem-se em contas de despesas e contas de receita. Aparecem durante o exercício social, encerrando-se no final do ano de tal exercício. No final de tal exercício. Não fazem parte do balanço patrimonial, mas é por meio delas que sabemos se a empresa apresentou lucro ou prejuízo. Na verdade, o que a gente leva para o balanço patrimonial é o resultado do confronto das receitas e despesas. Mas esse resultado é composto lá no balanço patrimonial. Sem ele, o balanço não fecha. A gente precisa do valor do resultado, certo, gente? O exercício social contábil compreende períodos de igual duração em que a empresa opera. Geralmente, tem duração de 1 ano. No final desse período, as empresas apuram seus resultados e elaboram demonstrações contábeis. As despesas decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Por exemplo, a energia elétrica consumida, os materiais de limpeza consumidos, sabões, desinfetantes, vassouras, detergentes, o café consumido, os materiais de expediente consumidos, canetas, papéis, cartuchos de tintas para impressoras, impressos e outros. A utilização de serviços telefônicos. As despesas são registradas pela contabilidade por meio das contas de resultado, lendo os exemplos de contas de despesas. Você identificará o tipo de despesa correspondente a cada uma delas. Água, esgotos, aluguéis passivos, aluguéis, obrigações de aluguéis, aluguéis a pagar, despesa de aluguel, café e lanche, contribuição de previdência, desconto concedido, despesa bancária, energia elétrica, frete, impostos, juros passivos, material de expediente, material de limpeza. Gente, vocês não concordam comigo que essa nomenclatura das contas, né, o controle dessas contas, eles vêm para ajudar a organizar a empresa? Porque quando a gente define quais são os gastos que a gente tem, quais são as contas que a gente usa, a gente acaba organizando, né, os gastos da empresa, né, para se ter controle, com certeza. Senão, como é que eu vou botar tudo num canto só? Vou anotar na mão?
é muito feio isso. A gente não consegue organizar uma empresa anotando no papel. Isso não tem como, né? Não tem condição. As receitas, né? As receitas decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Existem em número menor do que as despesas, né? Sendo mais comuns representadas pelas seguintes contas: aluguéis ativos, descontos obtidos, juros ativos, vendas de mercadorias, receitas de serviço, né? Então, isso tudo pode ser receitas, né? E aí a gente pode detalhar mais também, pessoal. Tipo, venda de mercadoria. Aí, sei lá, se eu vendo biscoito, macarrão, por exemplo, no supermercado, se a gente observar a nota, vem cada um dos itens detalhadamente. Se você quiser saber o relatório no supermercado, aí assim, com certeza no sistema dele tem a classificação, material de limpeza, aí vem um total de material de limpeza, frutas e verduras, né? Ele deve ter um total, se ele quiser saber quanto ele vendeu. Então, cada empresa, ele tem como ter os controles, assim, mais detalhado, menos detalhado, né? A estratificação daquilo que vende. Porque é importante eu saber. Não é interessante eu ter tudo também no mínimo detalhe, mas se eu precisar, é interessante eu saber. Eu não preciso toda hora ter 100% detalhado, mas, eventualmente, se eu quiser ver, eu posso ter acesso a essa informação. Há contas de resultado que podem aparecer tanto no grupo das despesas quanto no das receitas. Aluguel. Aluguel é um exemplo, né? Eu tenho aluguel a pagar e tenho aluguel a receber. Eu posso estar alugando alguma coisa, como eu posso estar pagando alguma coisa. Juros, eu posso cobrar juros do meu cliente, como eu posso pagar juros, né? Do meu fornecedor. Ambas as coisas podem estar lá, né? Receita financeira. Posso cobrar essa receita financeira, né? Posso dar abatimento e posso receber abatimento, desconto, né? Posso receber um desconto e posso dar um desconto. Então, tem algumas contas que são comuns, né? Dentro da contabilidade. Bora lá aqui ver. É o caso dos aluguéis, juros e dos descontos. Como a gente vai saber se as contas representam receitas ou, né? Como é que a gente sabe? Na língua portuguesa, há palavras que possuem vários significados, dependendo da sua colocação. Alertamos para analisar com cuidado os adjetivos que apresentaremos a seguir. Veja a diferença entre uma conta de aluguel que representa despesa de uma conta de aluguel que representa receita. A conta de aluguéis passivos, que é uma obrigação, é uma despesa. E a conta de aluguéis ativos é uma receita. A diferença está nos adjetivos empregados. Note que a palavra passivo e ativo não tem nenhuma ligação com o ativo e passivo do balanço patrimonial. Portanto, a palavra ativo colocada na palavra aluguel, usada como adjetivo qualificando os aluguéis de positivo, logo receitas. Por outro lado, a conta aluguéis passivos não é do passivo, representa sim aluguéis negativos, logo despesa. Mesmo raciocínio deve ser aplicado para a conta juros passivos, é despesa, juros ativos é receita. E aí a gente tem aqui, ó, contas utilizadas para registro de despesas de aluguéis poderá ter uma das seguintes denominações: aluguéis passivos, aluguéis pagos, despesa de aluguel ou algo similar. Conta utilizada para registro das receitas, como aluguéis, poderá receber uma das seguintes denominações: aluguéis ativos, aluguéis recebidos, receitas de aluguel ou outra. Conta utilizada para registro das despesas com juros poderá receber uma das seguintes denominações: juros passivos, juros pagos, despesas de juros ou outra conta semelhante. Conta utilizada para registro das receitas com juros poderá receber uma das seguintes denominações:
juros ativos, juros recebidos, receitas de juros ou outras semelhantes. E no caso dos descontos, né? No caso dos descontos, são despesas quando concedidos pela empresa. Se eu estou concedendo um desconto, eu estou tendo um prejuízo, né? Porque eu estou deixando de receber para dar o desconto. Daí, serem registrados na conta de descontos concedidos e são receitas quando obtidos, porque se eu obtenho um desconto, eu deixo de pagar. Veja, Josué, nosso cliente, vem à nossa empresa pagar uma duplicata no valor de 1.000. Ao recebermos o valor da duplicata, damos um desconto de 5%. Logo, recebemos 950. Os 50 que deixamos de receber refere-se a desconto concedido. Nossa empresa pagará ao fornecedor uma duplicata no valor de 5.000 e, ao efetuarmos esse pagamento, ganhamos um desconto de 10%. Logo, pagaremos apenas 450. Os 500 deixamos de pagar representam para a nossa empresa uma receita que será registrada na conta descontos obtidos. Show de bola esse desconto obtido. Maravilha. Gente, vamos ficar aqui até descontos obtidos. Aí, próxima aula, a gente continua da conta de salário, tá certo? Para a gente finalizar na próxima aula. Pode ser? Pode sim, professor. Gente, Tranquilo. eu queria muito. Eu acho que eu vou lançar as notas, vou aguardar ver se alguém se pronuncia, né? Porque depois que lança, todo mundo não quer ver o seu zero, né? Se Deus quiser, até quinta-feira, quando a gente se encontrar, eu já vou ter lançado tudo. Se Deus e Nosso Senhor permitir. E aí a gente vai se falando, tá certo? Beijo, beijo, boa noite, tá, gente? Para todos. Beijo. Boa noite, professora.